Veja, na região sudeste, em especial, no Rio de Janeiro, que é o meu foco de pesquisa já há alguns anos, desde que a gente começou a pesquisar, nos pareceu sempre, eu não usaria o termo vitimização, eu usaria o termo seletividade e vulnerabilização, né, que eu acho que são mais adequados, para também não reforçar a vitimação por outro lado, no sentido de... Mas vejam, essa questão dos papéis de liderança é um fato que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a verificação é que o crime é muito machista. O que significa isso? Significa que não há muito espaço para as mulheres, ainda que elas queiram disputar aquele espaço, não há mesmo muito espaço para as mulheres no tráfico. E especialmente, a gente pelo menos verifica pelas que são presas, né? Que também é um recorte diferente. De repente você pode ter muita mulher lá que não está sendo presa, mas não são as notícias que a gente tem, não. Mas, assim, do universo das mulheres presas, boa parte delas tem 2, 3 ou mais filhos. Assim como isso dificulta, se você não tem uma condição de deixar seus filhos com alguém, esse papel de cuidadora da mulher também, para liderar o tráfico, ela precisa também ter condições para isso, né? Então, aqui no Rio, nas minhas pesquisas, eu também tenho, vamos dizer, não tenho verificado essa hipótese nem de mulher liderando, nem propriamente de uma mulher, que é a ideia do amor bandido, que eu sei que tem algumas autores que também trabalham, especialmente a Elaine Pimentel, lá na Federal de Alagoas. Eu quero muito fazer esse debate mais profundamente com a Elaine, que a gente já conversou sobre isso. A Elaine é ótima, tem uma pesquisa incrível, que ela fez essa pesquisa com a questão dos relacionamentos dessas mulheres, tá? Aqui, a gente não identificou nas pesquisas ainda, mas também esse nunca foi o meu objeto de pesquisa, ou o meu sujeito de pesquisa, certo? Então, eu acho que está aí para o futuro um grande tema para quem está aí pensando o que vai estudar. Eu acho que a gente tem que fazer uma revisada nessa literatura, especialmente dialogar Sudeste, Nordeste, Norte, porque também tem as particularidades, né, da região, da cultura local. Aqui no Rio de Janeiro, como também o tráfico e o crime é muito violento, altamente armado, em condições muito, muito, vamos dizer, duras de sobrevivência, talvez possa ser um fator. Nos lugares onde, vamos por assim dizer, eu estou imaginando aqui, onde o tráfico seja com outros formatos, não tão violentos, talvez você tenha maior participação de mulheres. Mas a nossa avaliação mesmo a questão do amor bandido, não é essa a maior parte dos casos. O que eu estou chamando do amor bandido, né? Aquela mulher que é esposa, companheira do traficante e acaba ficando, como assim, por herança com a boca ou gerenciando. A gente já observou alguns casos, mas a esmagadora maioria das que estão presas é com baixas quantidades, com pequenas mesmo condições de sobrevivência, muitas que não sabem nem ler ou que têm baixa instrução, que também se culpam muito por terem sido presas, porque abandonam os filhos, a mãe cuida, ou às vezes até perdem a própria guarda dos filhos. Então, assim, esse empoderamento da mulher através do tráfico, que foi mostrado numa novela, e a novela se passava no Rio, mas assim, não é a realidade que a gente vê aqui no Rio. Mas eu acho que é um tema que está em aberto para a gente pesquisar, né? Na verdade, especialmente, a gente precisa de etnografias, de pessoas que estejam aí com essa outra metodologia de pesquisa, até que porque boa parte da pesquisa que eu faço é com as mulheres que já foram selecionadas e estão na penitenciária. Então, talvez para a gente poder compreender melhor essa relação, né, esse papel da mulher no tráfico tem que ser com outras metodologias, com outras perspectivas. Mas acho que é um tema que está em aberto. Eu sei que, inclusive, por exemplo, aqui no Rio, a própria participação de mulheres em facções criminosas é algo muito recente. Os presídios femininos aqui no Rio, por exemplo, não tinham divisão de facções. O que me falaram é que recentemente já está começando um pouco, mas tradicionalmente presídios femininos eram presídios neutros, por exemplo. Então, isso também significa esse afastamento das mulheres dessa relação com o comando, ou com os comandos, com grande parte desse crime mais organizado, por assim dizer. Mais de 90% dos casos são de prisão em flagrante, nos casos de tráfico, ou seja, raramente se investiga. Então, a polícia, ela encontra o local, encontra a droga, ou não encontra a droga, mas é uma prisão, faz acreditar, supõe que seja, e, por exemplo,
por essa não investigação, a minha leitura é que é mais fácil também imputar a mulher. Então, tem muitos casos de mulheres presas em casa, que tem a ver com a questão do cuidado. Então, por que a mulher está em casa? Porque ela está cuidando dos filhos, né? E aí, às vezes, ou ela tem um companheiro que guarda a droga lá, ou às vezes ela mesmo fala. Então, ela não se vê como parte do tráfico. Ela só era, muitas vezes, ela era ameaçada, ela não ganhava nem dinheiro para isso. Ela era ameaçada para guardar uma determinada quantidade de droga, justamente para os traficantes encontrarem um lugar seguro onde a polícia não fosse suspeitar. E aí aquelas mulheres são presas na frente dos seus filhos, assim, tem vários casos de abusos horríveis, praticamente nesse sentido. Então, muitas vezes a gente não sabe nem se essa mulher, quando ela imagina, quando ela diga para vocês que não tem envolvimento, é isso, ela podia estar do lado, ela estava ali, mas ela não tinha envolvimento. Agora, também tem um perfil que eu digo que é a mulher trabalhadora, né? Que o tráfico é um meio de subsistência. E nas mulheres grávidas, a gente encontrou muito esse perfil. O tráfico era meio de subsistência. Então, ela falava assim, não, vou ganhar um dinheirinho aqui e vou... Também não se sente parte do tráfico, não faz parte de rede criminosa. Né? Ela está ali para, tipo assim, é um varejo, mas ela nem vende, ela só guarda. O cara vai lá, pega e vende na porta da casa dela. Nas favelas do Rio tem esse perfil muito presente, né? Em primeiro lugar, é importante a gente destacar isso, né? É um grande número de mulheres presas, os presídios femininos, né? Recebendo muitas mulheres engravidas, nós temos mulheres grávidas no presídio, e temos também o absurdo que é você não aplicar prisão domiciliar para mulheres grávidas e mães de filhos até 12 anos, quando isso já está previsto no Código de Processo Penal. Então, também, gente, esse fenômeno todo que a gente está contando para vocês, da realidade dos presídios, é agravado pelo papel do Poder Judiciário, que não cumpre a lei, ou seja, a lei não é nem tão ruim como é a forma como o Judiciário aplica a lei. Então, eu também tenho feito muitas análises sobre o papel, e outros autores também, sobre o papel do Poder Judiciário nesse enorme encarceramento que a gente tem. Essa recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça é uma recomendação para o desencarceramento em tempos de epidemia, entendendo que não é possível fazer prevenção, né? Não circula álcool gel em presídio, por causa é proibido ter álcool dentro da cela, né? Não tem espaçamento ou isolamento suficiente entre as pessoas para prevenir, não tem serviços de saúde suficientes se aquele preso ou aquela presa tiver condições mais graves decorrentes se ele se contaminar pelo coronavírus. Então, essas recomendações que foram em 17 de março, elas trazem toda uma lógica, evitar a prisão de prisão civil por dívida, presos provisórios, deve ser reavaliada a prisão preventiva, pessoas em condições de saúde piores, com comorbidades, HIV positivos, imunossuprimidos, cardíacos, pessoas com problemas pulmonares, e idosos maiores de 60 anos. No caso das mulheres, também tinha um destaque para mulheres, mães e lactantes que estavam grávidas, mães e lactantes dentro de presídios. O que acontece? CNJ recomendou, os tribunais não soltaram e não estão soltando. Ou seja, a gente verifica na prática, Rebeca, que um direito que elas já tinham continua sendo negado, ainda numa situação de epidemia. Ou seja, um poder judiciário que acha normal manter encarcerada uma mulher. E o que significa manter encarcerada uma mulher em prisão provisória? Significa que ela vai dar à luz na condição de mulher presa. E depois ela vai voltar para o presídio com uma criança. Né? A saúde nos mostra que nós temos pesquisas importantíssimas da Fiocruz, da querida Luciana Simas, da Vilma, também que escreveram o livro Nascer nas Prisões, está disponível essa pesquisa incrível da Fiocruz. Elas vão dizer, especialmente o pessoal da saúde, que a gravidez presa no presídio é gravidez de risco, portanto você não deveria ter isso. Então, nós já temos uma situação absolutamente inaceitável, ilegal, violação de direitos, violação do artigo 318 do Código de Processo Penal, né, que determina a possibilidade de prisão domiciliar para mulheres grávidas e com filhos até 12 anos. O que a Justiça faz? Soltou pouquíssimas, isso levou a um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Quem não conhece, um habeas corpus coletivo, fantástico, de várias companheiras, né, dos grupos que impetraram, né, Luísa Machado também, outras, e Lewandowski deu aquela decisão que várias saíram, mas também várias não tinham saído, entraram com um novo pedido. Enfim, o fato é que, depois dessa decisão do
do Lewandowski, especialmente em 2016, quando a lei muda, você conseguiu reduzir o número de mulheres e mães presas. Mas, ainda assim, ainda tem mulheres grávidas e mulheres com filhos pequenos ou puérperas presas. Então, é muito sério o que está acontecendo. É possível que haja, a gente já está mapeando, os mecanismos de tortura estão mapeando o aumento da mortalidade de presos e presas dentro dos presídios. Nem todos conseguem ser confirmados como sendo Covid, porque, né, a testagem, o percentual de testagem é muito baixo, portanto, há claramente uma subnotificação. A gente hoje tem modelos para falar, o modelo uruguaio, né, da estatização, o modelo norte-americano, aliás, pioneiro, né, no Colorado, em Washington State, de legalização a nível estadual, somente da cannabis, o Uruguai também é somente da cannabis. Hoje nós temos também o Canadá, né, o Canadá como um modelo federativo nacional de legalização também da cannabis, e nos Estados Unidos, cada dia que a gente abre a internet, tem mais um estado que legalizou a cannabis, né? Salvo engano, já tem mais de 10 hoje, começando por esses. Então, pensar hoje em modelos alternativos de controle penal, que é como eu classifico esses novos modelos, deixou de ser uma utopia ou deixou de ser um sonho. Hoje nós temos mecanismos, e para além desses modelos mais, assim, vamos dizer, classificados como de legalização, nós temos descriminalização do usuário em Portugal, os clubes canábicos na Espanha, né, experiências muito interessantes de formatos de normalização, vamos assim dizer, da produção, do consumo e da venda. E a partir daí, hoje o problema que se coloca, então, e a questão para quem está estudando esses temas hoje, nem é mais se vamos legalizar, de maneira geral, que era a minha pergunta lá em 2006. A pergunta talvez seja o que vamos legalizar, né? Se hoje vamos continuar só com a maconha, mas também como se vai legalizar, né? Que é o grande debate que se coloca. E os estudos desses modelos, eu tenho um estudo que eu nunca publiquei, em breve estou querendo lançar um livro com todos esses meus estudos juntos, para todo mundo poder consultar e a gente poder dialogar, mas nos meus estudos que eu fiz sobre o modelo, eu comparei Uruguai, Washington State e Denver, né, no Colorado. São 3 modelos só da cannabis diferentes. Eu, particularmente, acho que o formato Uruguai é muito interessante porque é menos capitalista, né? Menos explorador em termos econômicos e muito preocupado com a saúde pública, proíbe propaganda. Os modelos norte-americanos desses estados são modelos um pouco mais assim adaptados ao capitalismo e com um alto grau de exploração econômica, né? Embora nos Estados Unidos hoje seja um grande tema a reparação. Ou seja, o que fazer com as pessoas que foram alvo da guerra às drogas esses anos todos e qual vai ser a contribuição delas, tanto no pensar essa legalização, como também um certo tipo de compensação que deve ser dada a essas populações, né? Populações negras em geral, que são alvo da guerra às drogas, da polícia, da violência policial, racial, que é esse tema que está tão em voga no mundo todo hoje, mas especialmente nos Estados Unidos. Então, esse debate. Aqui no Brasil, a gente está caminhando ainda muito lentamente, infelizmente. A gente tem exemplos de legalização pela via judicial, né, da cannabis medicinal, muita luta, muitas mães, muitas mulheres aí na luta para garantir o remédio para os seus filhos, mesmo assim está difícil, né? Nós temos um conservadorismo aqui no Brasil, então eu vejo que no Brasil ainda está muito atrasado, mas o debate no mundo está bombando, mas ainda assim a gente tem que fazer esse debate aqui. Não é propriamente um abolicionismo, né? Porque é importante dizer, quando a gente fala de política de drogas, também a gente está mantendo o sistema punitivo, com todos os seus estigmas, com toda a sua seletividade, com toda a sua violência, com toda a sua injustiça, com todo o seu racismo institucional, né? E é só que a gente está retirando esses crimes de drogas do rol dos crimes. Mas mesmo assim, se a gente for pensar, nesses países que legalizaram, quem comercializa psicoativos fora da lei ainda pode ser criminalizado como traficante. Ou seja, você cria mercados lícitos, mas esses mercados lícitos são regulados, e quem não, né? Então, em tese, você tem ainda essas possibilidades de criminalização. Já o abolicionismo é algo muito mais profundo, né? Mas eu não poderia deixar também de comemorar essas legalizações com todos os problemas que isso cria, e quem sempre fala isso é o juiz Valois, lá de Manaus.
eu fiz uma live com ele e falou assim para mim, não, mesmo que seja uma legalização capitalista, é melhor do que esse sistema. Eu falei, mas calma também, calma também, porque não dá para a gente aplaudir assim, sem fazer a crítica, porque também você vai ter mecanismo de exploração, você vai ter grandes empresas lucrando, e essa legalização a gente tem que disputar o sentido e como ela vai ser. Agora, o abolicionismo é algo que é extremamente necessário a gente continuar pensando, a gente não só vê como uma utopia, que Eduardo Galeano nos dizia que a utopia nos faz caminhar para a gente avançar, né, na conquista de direitos, na redução de danos da violência e de toda a lógica perversa do proibicionismo, mas, enfim, é um novo tipo de sociedade. O Zaffaroni também, que diz, você quer conhecer um país, visite suas prisões, né? Qual é a política que a gente adota com as pessoas que a gente vê que violam? E aí, pensando um pouco na perspectiva do Luke Husman, né, de pensar em alternativas e outros mecanismos diferentes dessa lógica vertical, hierárquica, punitiva, que esconde a vítima, que afasta a vítima do processo decisório e que vira uma relação entre Estado e réu, numa condição de absoluta subalternidade, de absoluta opressão e violência. E o custo de um preso por mês, o dinheiro que o Estado gasta, e custa caríssimo um preso por mês, você podia estar botando, custa mais caro um preso num presídio do que um aluno na escola mensal. Então, mas aí, ao mesmo tempo, a gente entende como também que essa estrutura da punição e o sistema punitivo são essenciais no nosso formato, no nosso modelo capitalista, porque ele permite jogar nas mãos da polícia o controle social, punitivo, violento e justamente posicionar esse sistema para quem deve ser controlado, para aquele que está ferrado, para aquele que não tem emprego, para aquele que vai precisar nos mercados ilícitos da vida se virar. E se ele escolhe o mercado ilícito, que é ainda mais criminalizado como o do tráfico, ele vai ser alvo. E um sistema também de um racismo institucional que já localiza na figura de negros e negras o alvo, o estranho. Né? Falar de racismo hoje, de como não basta a gente não ser racista, tem que ser antirracista, e tem que agir para garantir esses espaços, para abrir mão dos nossos privilégios, inclusive privilégios da branquitude, do seu espaço garantido e da sua imunização, né? Como é que a gente tem que avançar nisso? E aí essa reflexão nesse cenário se torna ainda mais necessária, porque eu tenho certeza de tudo que a gente já estudou, de tudo que eu já li, mas queria que alguém me dissesse que não pode, mas na minha avaliação, não vai ser possível a gente ter um real abolicionismo penal enquanto as estruturas desiguais do capitalismo, da opressão, da exploração, da subalternização do outro forem estruturantes. Porque eu falei do Luke Husman, tem outro Luke, o Luc Vacan, né, que vai também estudar essa relação, né, e é muito interessante, a cara de pau dos tais neoliberais, que é um Estado mínimo, que exclui a proteção social, é um capitalismo selvagem, de Estado mínimo, neoliberal, mas um Estado máximo penal punitivo, justamente para manter, para garantir as condições de controlar a desigualdade, disciplinar, né? E a lógica do sistema punitivo não só de punir aqueles que são selecionados, mas de disciplinar e impor medo e violência àqueles, né, para que se adaptem e aceitem a desigualdade como algo que elas não podem transformar. E também, Rebeca, uma outra lógica, repare, boa parte das mulheres, 60% das mulheres, nós dissemos aqui, estão presas por tráfico de drogas, e também cerca de 35% dos homens. É um dos crimes que mais encarcera. Qual é o bem jurídico tutelado? Saúde pública. Nós estamos num momento de absoluta crise de saúde pública, que é mais agravada dentro das prisões para onde vão as pessoas condenadas por crimes contra a saúde pública. Então, a saúde pública, que supostamente foi violada pela conduta daquelas pessoas, está num estado calamitoso e a gente submete as pessoas a condições de violação de saúde pública dentro das prisões. Então, não faz sentido. O discurso da guerra às drogas nessa epidemia, ele tem que ser mais do que contestado, porque, claro que ele sempre foi irracional, mas ele cada vez tem que desmascarar essa lógica, porque é isso. Então, a gente devia estar condenando quem por saúde pública? Né? Quem foram os causadores? Quem, por omissão, está deixando de tomar as medidas? Aí a gente pode até pensar em outros mecanismos de responsabilização que não precisam ser nem penais, mas a gente precisa pensar nisso.